Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um EBM Talks. O de hoje está muito especial. Eu estou aqui com 3 super gestoras, diretoras de 3 grandes imobiliárias aqui de Goiânia. Então, tem muita história, muita coisa bacana para a gente discutir. Sejam bem-vindas. Grazi, diretora comercial da Adão Imóveis. Maria Rosa, diretora da Urbs Private. Obrigada. E a nossa querida Mariana Vilela, diretora da My Broker. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Meninas, eu estava aqui pensando, na verdade, a gente tem muitas coisas em comuns, né? Além do mercado imobiliário. As 4 aqui, pessoal, vieram do ramo jurídico. Olha só, o que será que aconteceu? Meu Deus. Você fez aqui em Goiânia também, Thaís? Sim, eu fiz na PUC. Ah, a gente também. E aí, assim, eu fiquei pensando, o que a gente tem de pontos em comuns pro o jurídico nos incomodar, né? E a gente querer sair. E aí eu vou dizer por mim, né? Eu me formei em Direito e advoguei, se eu não me engano, acho que por 6 ou 7 anos. E eu queria morrer. Você não gostava? Eu ficava muito entediada. O meu problema era esse, tipo assim, eu sou muito dinâmica, né? Gosto de... Comercial mesmo, igual a gente estava falando, né? Tá cada hora num lugar e tal. E aquilo, assim, ia me prendendo, né? Eu me sentia realmente sufocada. Então, hoje o mercado imobiliário, para mim, ele te preencheu. Cumpre todos esses requisitos. E eu quero saber de vocês. Por que de lá para cá? Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Grazi, né, diretora comercial da Adão. Eu acho que, assim, o direito e administração são profissões, parece que quando você não tem um sonho, grande parte das pessoas, não sei o que eu vou fazer, né? É genérico, né? É mais genérico. Então, assim, eu vou para o ramo da advocacia, administração, com certeza eu vou me encaixar. E eu fui muito assim, eu sempre fui estudiosa, estudei no WR, meus amigos tudo medicina, odontologia, mas eu não me enxergava. Eu falei, vou fazer direito, que é algo que vai ser mais genérico. E, de fato, tipo assim, eu estudei, é uma faculdade muito boa, né? Dá uma bagagem gigantesca para o mundo pra que a gente vive, né? Até para o seu lugar hoje, exatamente. Né? Eu acho que e foi exatamente esse link que me trouxe para o mercado imobiliário, né? Só que eu não me identifiquei. Tanto assim, eu fiz a OAB um ano antes de formar, mas eu nunca atuei mesmo, eu nunca me encontrei na advocacia. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tem construtora, agência de correios, então fiquei ali trabalhando com ele um tempo. Advogando mesmo? Também advogando na parte jurídica e administrativa, então, assim, nos 2 ramos, né? Bem presa dentro do escritório. Bem presa dentro do escritório, exatamente. Pânico. E também trabalho com família, é diferente, assim, trabalhar com família é um pouco mais complicado, tem que ter um jogo de cintura bem bacana. Só que eu já tinha conhecido o Dyer, né, que é meu esposo, e ele já atuava no mercado imobiliário há um tempo, né? E eu vira e mexe por conta dessa similaridade entre as 2 profissões, acaba que eu sempre ajudava ele confeccionando contrato, sentando no cartório, tirando dúvidas, então eu fui me aproximando cada vez mais da profissão de corretagem. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar de cabeça nesse mundo que eu vi como uma profissão super promissora financeiramente e que tem uma liberdade de horários que eu não via, por exemplo, porque assim, outro ramo que eu pretendia ir, no caso da advocacia, era o ramo do funcionalismo público, né? Então, você fica um pouco presa. Eu não queria ficar nesse mundo de ter que bater ponto. Então, eu vislumbrei essas 2 possibilidades, tanto ganho financeiro, né, quanto essa liberdade que a gente tem, autonomia na profissão, né? Foi algo, então, bem consciente e objetivo, né? Exatamente. E você? Bom, no meu caso, eu acho que é muito do que a Grazi falou. Mais a gente resolve... Que o curso que a gente vai fazer é muito jovem, né? Então, prestei vestibular com 17 anos. Eu acho que eu não estava com isso muito bem consolidado. E eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de estudar. Então, meu pai sempre que conversava com ele, falava, minha filha gosta de ler. Parece que, antigamente, para os nossos pais, pelo menos para os meus, que são mais tradicionais, era muito aquela história de medicina, direito e engenharia, né? Meu pai, minha filha, você gosta de ler e tudo mais, faz direito. E realmente eu gostei muito do curso em si, mas eu não me via atuando naquilo ali, sabe? Quando foi para ir para a prática mesmo, meu pai é servidor público e ele sempre falava muito também, faz concurso, tanto que eu cheguei a prestar alguns, só que aquela rotina ali de ficar estudando para concurso, aquilo não era para mim. Eu sempre fui muito dinâmica, sempre gostei muito de conversar, sempre gostei de pensar assim, que o céu era o limite para mim, e principalmente essa flexibilidade de horário também. Cheguei a fazer estágio no TRT, lembro de chegar às 8, sair às 6, e isso pra mim, tipo assim, me matava, era um desespero. Eu não gosto daquele trabalho de escritório, eu gosto mesmo de rua, de gente.
E aí, eu tava estudando para concurso e um amigo falou, Maria Rosa, você conversa bem e tudo mais. Cara, por que você não faz um bico de corretora? Um bico, hein? Acho que na minha cabeça, todo mundo tinha que ter o Cresce. Eu falei, gente, será? Aí eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, não, pai, eu vou fazer um bico de corretora, paga meu Cresce, na época meu pai me ajudando com tudo, né? Paga meu Cresce, eu prometo que eu não vou desfocar do mercado imobiliário. Bom, foram 3 meses... Mercado jurídico, do mercado jurídico, dos concursos. Gente, foram 3 meses e eu nem OAB não fiz, o negócio deu super certo, porque realmente eu me envolvi, me doei de cabeça. Aí o olho mesmo. brilhou. O olho brilhou, eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Então eu falo que eu sou corretora desde quando eu comecei, sabe? Que é um peso, né? Eu estou corretora, eu sou corretora. Entrei estando corretora, mas virei corretora muito rápido. E continua. Então, continuo, é isso. Tem muitos anos, né? Tem quantos anos? Vai fazer 14 anos. Eu entrei em 2010, logo que eu formei, né? Então, vai fazer 14 anos. A gente entrou quase juntas. Quase juntos, né? Você veio para quando? Para quando você veio no Eu comecei em final de 2017. Que eu ainda fiquei um pouco com meu pai, então eu demorei um pouquinho. E eu encontrava a Maria Rosa atendendo com meu esposo, por exemplo. Eu falei, olha, tipo assim, que a gente só estudamos juntos, a gente se encontrou nesse ramo da corretagem, mas eu não estava atuando ainda, né? Então eu entrei em final de 2017. Conta pra nós, Mariana, como é que foi pra você? Sim, é um pouco parecido o início, a questão do direito, né? Que eu acho que a escolha é mais para quem não tem escolha. Claro que tem pessoas que entram lá pensando já em seguir carreira. Não foi o meu caso, né? Eu realmente não tinha escolha. Mas a diferença, eu acho, para as duas é que eu não era uma aluna aplicada, né? Então, assim, adoro essa parte. Eu aprendi muito no direito sobre a sinuca, né? Então, sou cerveja boa, gelada. Sinuca, truco, sou muito boa nisso mesmo. Mas, assim, na verdade, o meu pai sempre falou, assim como o seu, né, que você contou agora, meu pai sempre falou que por eu gostar de história e geografia, achava que eu tinha que fazer direito. E porque eu sabia muito bem argumentar, né? Eu sempre gostei de argumentar mesmo. Meu pai e minha mãe sempre estimularam bastante isso na gente. E aí, quando eu fiz 3º ano, cheguei a fazer cursinho, falei, gente, o que eu vou fazer? Sempre fui uma aluna que tirava nota boa, mas eu nunca fui de estudar muito. Nunca fui mesmo. E aí eu falei, vou fazer direito, né? Então, na época, eu tive que trabalhar para poder pagar a faculdade. Foi bem sofrido, assim, mas era bacana também, fiz muitas amizades. Realmente, do curso, eu aproveitei muito pouco, não é brincadeira. Eu aproveitei muito pouco do curso. Mas a turma foi boa. A turma foi boa e eu trabalhava... Bom que ela é honesta, né? Ela fala mesmo. Mas é verdade. Eu cheguei a estagiar também em alguns lugares e também no TRT, cheguei a estagiar em vários lugares, na verdade, e não me via lá também. E aí, quando eu terminei a minha faculdade, eu falei, e agora? O que eu faço? Porque, assim... eu não estava estagiando no escritório, eu não teria tempo para poder trabalhar e estudar para um concurso, porque eu teria que me manter, né? A minha mãe não tinha condição de manter a gente na época, né? A gente já trabalhava já há muitos anos, eu e meus irmãos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vi num jornal. Era 7 horas da manhã, eu estava realmente assim... Eu cheguei a trabalhar de caixa de supermercado assim que eu saí. Aliás, terminando a faculdade, eu saí dos estágios, não tinha como mais, eu tinha 2 estágios, trabalhava de pesquisa de IBGE, ganhava R$15 por pesquisa. E aí me tiraram dos estágios, né, porque estava acabando a faculdade, aí eu fui trabalhar num supermercado. Eu era, tipo, uma secretária do dono, depois virei a caixa do supermercado mesmo, ele não me pagou. E como ele não me pagou 2, 3 meses, eu falei, ferrou, né? E aí eu fui para casa, e eu comecei a ficar desesperada mesmo, que eu precisava de dinheiro para me manter, né? E aí eu peguei um dia, 7 horas da manhã, eu estava acordado, que não seria normal, mas eu realmente estava muito agoniada. Olhei o jornal e o jornal falando que a profissão de corretor estava pagando muito bem, que pessoas realizaram os sonhos de uma vida em 1 ano, isso no mercado de Brasília. Eu falei, olha, vou pegar meu carro aqui, não tinha smartphone na época, qualquer imobiliária que eu parar, eu vou tentar trabalhar, né? E aí foi assim, aí eu estava na 136, parei na imobiliária, chama Invest, né? Eu acho que ainda tem lá. Cheguei a ficar 1 mês só lá, né? E logo depois fui para a MyBroker, mas foi assim... Logo no início, então, você já entrou na MyBroker? No primeiro mês, assim, eu fiquei 1 mês lá e já fui para a MyBroker. Todo mundo já entrou? Onde está hoje? Não, a Maria Rosa entrou na... Eu passei na... Nossa, eu passei na Pontal, passei na MyBroker, passei na Rio, que já não existe mais, Mobile também não, só que sempre eu ficava muito tempo, sabe? E depois fui para a Urbs, que já tem quase 8 anos. Você foi como gerente para a Urbs? Fui como corretora para a Urbs. Na verdade, eu trabalhava com lançamento, fiquei, assim, 5 anos trabalhando mais focado no lançamento, só que eu queria me desenvolver nessa outra área, sabe? Imobiliárias pequenas, eu não via muito essa possibilidade. E aí, para a Urbs, eu já fui, já com essa cabeça de crescimento, de aprender um pouco mais sobre a profissão, e aí fui ficando, entendeu? Aí sua promoção foi lá, de corretora para gerente. Foi. Você já entrou direto na Adão? Entrei direto na Adão. E lá? Fiz minha carreira lá. Entrei como corretora.
Depois, fiquei 1 ano como corretora. Depois, eu virei gerente de incorporação, né? Que é o cargo de coordenação. Que eu fiquei, acho que uns 8 meses. Aí, eu assumi a gestão, né? Gerente de equipe. Terminei 1 ano e meio, mais ou menos, como gerente de equipe. E depois, já fui alçando aí o cargo de diretoria. Na época, era até superintendente, que é o mesmo... É outra nomenclatura, mas as mesmas funções, né? Que foi em 2021 que eu entrei. Então, 21, 22, 23. Estou no 3º ano aí como diretora. Legal. Acho que dá pra gente pontuar que o que a gente tem em comum, né? Que fez a gente sair do ponto A pro B, acho que além do dinamismo, acho que é o inconformismo, né? Às vezes a pessoa... E acho que muita gente que às vezes pode estar assistindo aqui, tá ali, sabe que tá no lugar errado. Eu tinha muito essa sensação de... Não é isso. Não é isso. Eu tenho certeza que tem uma outra coisa. Só que não é um conto de fadas, né? Você virar a chave e, nossa, agora eu vou fazer o que eu amo. Não é... Até você descobrir o que você realmente... A sua vocação. Para mim, demorou... Sei lá, acho que foram 6 anos no total até entender, né? E pelo contrário, na verdade, o que você falou não é um conto de fadas, é muito mais você fazer o que tem que ser feito, né? Exato. Isso, pra mim, é o que eu mais acredito para você crescer hoje, é fazer o que tem que fazer. Hoje em dia, a gente fica muito esperando também só o que eu gosto. Só a parte legal, e não é por aí, sabe? Por mais que a gente ame a corretagem, tem as coisas boas e tem aquelas coisas que são mais complexas mesmo, mas que você faz o que tem que fazer para você crescer, né? Então, acho que isso é o que a gente tem em comum. Eu acho que todas nós aqui, pelo menos pelo que eu acompanho, fazem o que tem que ser feito. Muito executoras, né? Exatamente. Com certeza. E até, assim, com a Grazi, eu sei um pouco mais da história, né? Porque eu também vim da Adão, e eu sei que você, como corretora, fazia de tudo, né? Fazia. Não tinha preguiça de trabalhar, não. Quando eu entrei, assim, como o meu esposo atuava como é autônomo no mercado, acaba que o cara que fica no mercado trabalha muito com revenda. Eu falei, de revenda eu já sei, só que eu quero entender de lançamento, né? Então, eu entrei de cabeça no lançamento, e lançamento é o quê? É ponto avançado, cartinha de correio, panfletagem. PAP, então, né? Você fazia PAP, tipo comércio. assim, não tinha preguiça de trabalhar, não. Trabalhei, tipo assim, já vendi de PAP, vendi de cartinha de correio, de oferta. Então, assim, eu experimentei essas várias formas de prospecção, né? Até mesmo para conhecer a profissão. Qual né? que era o seu melhor ponto como corretora? Eu gostava muito de ofertar. Ofertar, oferta, pegar assim, a listona ali e sentar. Tô lá no ar-condicionado, tranquilo, o cara que tá do outro lado da linha nem me conhece, é ligação o dia todo, é muito não, mas, tipo assim, quando vem o sim é muito gratificante. E já vendi de todas as formas de prospecção, plantão, ligação, panfletagem, na época não PAP, tinha Instagram, lead, não tinha isso, não tinha rede social para você ter que a gente Era não utilizava unha, né? a rede social como anúncio, né, como propaganda, né. Tava começando também, né? Então era na unha mesmo. E para vocês, como corretoras, vocês iam mais para que lado? Eu também fiz todos os caminhos, sabe? Mas eu gostava muito do encontrar o cliente pessoalmente, marcar uma visita, fazer um atendimento onde eu conseguisse trazer o cliente para mim ali mesmo, sabe? Entender a realidade olhar dele. No olho, isso, né? Eu sempre gostei muito dessa linha, desse tipo de trabalho. Então, sempre que tinha, sei lá, plantões, inclusive, por exemplo, plantão na Casa Cor, eu lembro quando lançou o Blend, por exemplo, que eu fui pegar plantão lá. Então, esses tipos de plantões que tinham, assim, eventos, mas eu sempre gostei muito de participar. Tinha um evento no Bazar Sophistiqué. Vocês lembram desse Bazar Sophistiqué, eu gente? lembro. Eu ia participar. Tudo que Relacionava ali tinha de com todo relacionamento, eu gostava do cara a cara com o cliente. Sempre foi o que eu gostei mais. Não, para mim, assim, eu sempre gostei de... onde eu estava, eu era corretora mesmo, então eu já vendia, assim, desde na mesa do bar. Eu gostava muito de sair, né? Eu era solteira, então, na época. Então, assim, vendi já na mesa do bar, já vendi na Vila Mix, dentro da Vila Mix mesmo, né? O Rafael, hoje, que eu acho que está até em outra incorporadora, hoje, ele que me ajudou com um contrato 6 horas da manhã, na época, eu lembro direitinho. Então, assim, já vendi furando o pneu do meu carro. Tava na balada, você vendeu lá dentro? Eu peguei a proposta lá dentro do meu Deus porta-malas do meu carro. Ronaldo vai lembrar disso. E aí, fiz o cara assinar lá. E aí, ele ia embora no outro dia para Brasília. Então, eu precisava de contrato até 7 horas da manhã. Pronto, né? Então, deu certo. Já vendi porque meu carro furou o pneu, eu estava indo atender. Então, eu precisei de alguém para me ajudar. A pessoa que parou para me ajudar, eu vendi um para ela. Então, assim, as minhas vendas iam acontecendo. De relacionamento. Mas não são relacionamentos construídos. Quando a gente fala de relacionamento, eu penso muito assim, aquelas pessoas que já te conhecem, amigos, também vendi para alguns amigos e tal. Mas como eu era uma pessoa que não era uma boa profissional antes de entrar na corretagem, era muito mais difícil eu vender para quem já me conhecia, porque eu não tinha, assim, que credibilidade que a
Mariana tinha ali profissional na época? Nenhuma. Então, eu vendia para quem eu conhecia ali no momento, Você né? vestiu a camisa de corretora, né? Então... Tem muito profissional que começa, mas não É o que eu falei de não você veste a estar camisa. corretor ou ser corretor, né? Então, o cara entra, tipo assim, se der certo alguma coisa que eu faço umas vendas, se não der certo, eu faço umas vendas e vou embora. É isso. Exatamente. Né? Inclusive, tem muito no mercado. Isso. O pessoal fala, o mercado imobiliário dá dinheiro, o mercado imobiliário você realmente ganha bem. O pessoal entra, faz um bico. Acha que vai cair no vem, colo, né? Essa questão da Desanime, construção do relacionamento, eu acho que é algo que é realmente muito produtivo. Não é você vender para o seu amigo, né? É você estar ali no supermercado e conseguir criar um vínculo ali com alguém que está na fila. Por isso que eu valorizava tanto esses eventos, porque eu via que muitas vezes o corretor que estava ali junto comigo num evento, ele estava ali, mas passava uma pessoa e tudo mais, ele pegava aquele contato ali, eu aproveitava, né, aquele momento mesmo para eu poder fazer um relacionamento e depois continuar um atendimento para fazer um fechamento, sabe? Então, para mim, isso foi muito bacana para poder construir relacionamento. E, inclusive, é uma coisa que eu acredito, viu? Porque hoje em dia a gente está tão no online que eu acredito que tem poucos corretores que vão mesmo fazer isso. Eu acredito que os que forem, inclusive, vão ter um retorno. Exato. Voltarem a fazer o que a gente fazia antes, sabe? Vai ter um retorno mais legal. E acho que está muito claro, inclusive, né, para todo mundo, para o mercado todo. Por exemplo, lead, né, campanhas digitais. Óbvio que é um caminho mais, vamos dizer, fácil, porque cômodo de você está ali de boa, você não precisa abordar ninguém, vem o lead. Só que, ao mesmo tempo, ele é absurdamente concorrido, né? Está cada vez mais caro, cada vez mais difícil, caro. cada vez mais do mesmo. E mais difícil você trazer aquele cliente, né? Às vezes até na ligação, porque às vezes... Que conexão que ele tem com você, Isso, né? e ele já falou com 7 corretores. Então, o desafio é muito grande. Então, eu concordo com você que... E eu tenho visto alguns corretores já caindo na real nesse sentido. A gente tem que dar um passo para trás, né? Sim. Voltando a fazer o feijão com arroz, aquilo que sempre deu certo, né? Que sempre deu certo para vocês, né? Que fizeram, inclusive, vocês estarem onde estão. Então, acho que é bem válido, né? E é engraçado porque eu dei até um exemplo semana passada para os meus corretores dando um treinamento. Assim, muita gente pensa o que é o lead. Muita gente acha que o lead é uma pessoa que está com o dinheiro na carteira e que se cadastrou na sua campanha somente e que vai querer comprar na hora. Não tem nada a ver, né? O lead é um potencial cliente que cadastrou e quer ver se quer comprar ou não. Então, ele pode estar tanto bem frio quanto muito quente. Quem vai esquentar ele é mais o corretor. E provavelmente não foi só na sua campanha. Não, com certeza não foi. Eu só vou comprar um apartamento ou qualquer outra coisa. Eu não vou cadastrar em uma coisa e esperar a pessoa entrar. Não, eu quero resolver isso, né? E eu dei um exemplo, eu me inscrevi num curso aí em agosto e eu sou sou um lead deles, né? E eu sou um potencial cliente, poderia comprar aquele G4, né? Só que eu sou um péssimo lead, no sentido de eu mostrei para os meus corretores, porque o cara mandou a mensagem lá bonitinha, do jeito que eu peço para fazer, sem áudio, sem nada, porque se a pessoa me manda um áudio, eu não sei quem é, eu não ouço, eu não sou curiosa, né? Na verdade, eu sou nada curiosa, então eu não ouço mesmo. Então, ele mandou bonitinho, do jeito que eu peço para meus corretores fazer, não respondi. Ele me ligou algumas vezes, desde agosto. Não atendi. E é porque eu estava muito ocupada, não era porque eu não queria, eu realmente queria. Momento. E aí chegou um momento que ele falou assim, olha, podemos marcar 10 minutos de ligação? Eu falei, não, pode mandar por aqui. Ele falou, não, é um questionário. Eu falei, pode mandar. Não respondi. Aí ele falou, como que fica melhor? Eu falei, pode mandar áudio. Ele mandou áudio, eu nem ouvi. Aí eu falei, meu Deus, coitado. Aí um dia ele escreveu assim, olha, você desistiu? Eu falei, não desisti não, vai que eles me bloqueiam lá. Eu falei, não, desisti não. Aí ele pegou e falou, não, então, aí continuou lá, eu sei que semana passada o cara não desistiu. Semana passada o cara pegou e me ligou, e ele tinha mandado um texto e tal, ele me ligou, aí eu falei, eu tava no trânsito, aí eu sempre olho as chamadas não atendidas, né? E aí eu olhei lá e falei, vou retornar ele. Aí eu retornei, ele marcou uma ligação comigo 9 horas da noite e fechou. Então, assim, com certeza, o corretor normal, ele teria deixado esse lead. Né? Nossa, o cara não me responde. Ele não quer, esse lead não tá bom, né? Até porque pela forma como eu fiz, claro que não foi proposital, mas assim, pode mandar por mensagem, ele mandou, não respondi. Pode mandar por áudio, eu não ouvi. Depois que eu vi lá que eu não tinha ouvido, falei, meu Deus, coitado, ela é a pessoa que vai casar daqui 2 semanas e ela ainda não tem a coroa do casamento. Inclusive, meu cabelo tá com um pouco de laque, que eu tava experimentando. É assim, a nossa vida é louca e mesmo. não é só a nossa, né? A do cliente, então, a profissão dele não é procurar apartamento, né? Então, com certeza, o lead, ele vai estar... Você que vai... Depende de você esquentar essa pessoa ou não, né? Esse lead ou não. Insistir na hora certa, isso. no time certo, né? Com a copy certa. Exatamente. E realmente...
vai vender. Vocês vendem bastante de lead, né? Quem não desiste, não sabe desistir, trabalhar. igual a Mariana falou, assim, a rotina do cliente também é o dia todo atendendo, vamos supor, o médico no consultório, então pode ser que você pegue ele num mau momento, ele foi grosso naquele momento, mas você tem que fazer a cadência para você continuar, porque na verdade ele não está assim desesperado, não é prioridade para ele comprar apartamento, ele cadastrou com uma curiosidade. Então assim, naquele mandando, cadenciando, que no momento certo ele vai te responder, não desistir, né? Tipo assim, o vendedor, inclusive, pode contratar para ser corretor. Eu achei excelente. Eu cheguei a perguntar algumas coisas para ele. Ele falou, não, como é que ele falou? Meu método é o seguinte, ou paga ou bloqueia. Eu acho que ele falou paga, né? Aí ele falou assim, até bloquear eu não desisto. Foi impressionante, cara. Bom. Vamos chamar ele para uma palestra. Eu amei mesmo, achei ele incrível bom. mesmo. E aí, obviamente, vocês tiveram as três, né? Uma carreira como corretoras muito bem sucedida, né? Antes disso, vocês já tinham tido cargo de gestão antes, em algum momento? Eu cheguei a pegar muito cedo. Eu tinha 22 anos. Foi com 1 ano de corretagem, assim. E aí eu fiquei 6 meses e falei, nossa, não quero isso. Como gerente. Falei, não quero isso. Porque eu sempre gostei muito de ser corretora. Então eu demorei muito para eu querer pegar um cargo de gestão, sabe? Então comigo foi acontecendo assim, depois que chegou uma hora que eu já estava assim, como 10 anos como corretora, já estava assim, pensando, meu Deus, e agora? Agora eu tenho que realmente dar um próximo passo. O que eu vou escolher? E aí eu resolvi realmente assumir a gestão e entrar de cabeça. Porque a primeira vez eu acho que eu não tinha nem maturidade profissional. Eu não tinha maturidade profissional ainda, nem como corretora. Eu nem tinha ainda gatilho de prova mesmo para falar. Apesar de eu ser uma boa corretora logo de cara, assim, sempre deu certo, mas ainda não o suficiente para eu ter uma experiência para repassar aquilo para alguém, né? Aí depois, quando foi passando, eu já estava muito consolidado, já estava muito certo, já estava num período onde eu já tinha sentido tipo, que eu tinha até estagnado, já tinha atingido tudo que eu queria como corretora. Falei, não, então agora eu vou assumir uma gestão. E aí aconteceu também tudo muito rápido. Fiquei 2 meses na gerência e logo assumi a diretoria, então foi muito rápido meu caminho aí. Já estava muito madura, né? Nesse momento. Muito tempo como corretora, né? Então, você tinha passado já por algum cargo de gestão fora antes? do mercado, você pergunta? Não. Assim, o caixa do supermercado não é considera. Não é cargo de gestão? Não tinha. Você também não, né? Eu gerenciei a agência, né, de Correios, uma franquia por 2 anos. Já tinha algum Então, algum assim, contato. acaba que me deu um pouquinho de know-how de experiência, né? Tratativa com as pessoas, organização, enfim. Então, acabou que me deu um pouquinho de bagagem para o mercado imobiliário. E eu gosto muito da sua história, né? Esses dias você me contou que você foi chamada para ser gerente um momento. Em e 2015. Você foi, com suas palavras, aspas, eu fui uma péssima gerente. Talvez a pior que já tenha existido aqui em Goiânia, né? Resolve voltar, né? Não resolvi não, o Ronaldo que me convidou para voltar. Mas graças a Deus por isso. Foi como corretora, assim, antes do mercado imobiliário, eu não tinha sido boa em nada mesmo, mas dentro do mercado eu me destaquei muito rápido, né? Então, eu falo com vendas mesmo. Eu cheguei a já contar num podcast, não lembro, acho que foi até com o Ronaldo, não lembro com quem que foi, ou com o Ricardo, que eu tinha muito, eu amei a corretagem, eu cheguei assim, eu apaixonei, eu vivi quase assim uma lua de mel e eu acho que ainda vivo mesmo, eu amo o mercado imobiliário. Então eu não queria sair dali, eu morria de medo de ser demitida. Então o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não sabia como é que funcionava a dinâmica, eu falei, cara, eu não vou ser demitida. Então eu imagino que se você não vender no mês, você é demitido. Então durante 7 meses eu vendi todos os meses achando que... No medo. No medo de não ser demitida. Até que o Pedro Isaac, inclusive, chegou e me falou, Mari, você vende muito bem. Aí eu falei, não, vendo mais um por mês mesmo. Aí ele falou, não, então, muito bem. Aí eu falei, gente, será que não vou ser demitida se eu não vender? Por que ele me contou, né? Mas aí, enfim, então eu fui uma corretora que foi acontecendo. Chegou em 2015, eu cheguei nessa fase mais ou menos de falar, olha, e agora, né? O que eu faço? E eu sempre gostei muito de ensinar pessoas, eu sempre gostei muito de pessoas, né? Eu sou uma pessoa, sempre tive bastante amigos também. E aí eu peguei e falei, vou tentar isso, com o convite do Ronaldo e do Vitor na época, e eu fui como gestora. Mas eu fui muito ruim mesmo, porque eu achava que eu ia ter, assim, várias Marianas. E, assim, primeiro que Mariana não é um padrão de qualidade. Segundo que, assim, as pessoas são diferentes. E gerir é exatamente isso, né? Então, eu fui uma péssima gestora mesmo, péssima mesmo. Nesse momento, você pegou uma equipe que já estava montada? Ou você já, tinha, acho que 11 pessoas na equipe.
E aí foi uma péssima gestora, foi saindo todo mundo, assim. Aí o Ronaldo conversou comigo e falou, Mari, por que você não fica como corretora, né? Vamos voltar. Acho que é uma boa ideia, né? E até pra gente ajudar os gestores que vão assistir, né, esse podcast. O que te fazia uma péssima gestora? Pontua, assim, algumas características daquele momento, Mariana, que te deixavam péssima gestora. É realmente achar que todos os corretores são iguais a mim, nos defeitos e nas qualidades. Então, por exemplo, eu queria ensinar só aquilo que faria sentido para eu aprender na época, o que não faz sentido. Assim, hoje, a minha diretoria, mas desde a gestão, ela é muito individualizada. Eu sei o nome de todos os meus corretores, de todos os meus gestores, eu sei da casa deles, eu sei, talvez não dos detalhes como eu gostaria, porque hoje acaba que são muitos, né? Mas eu os conheço pelo nome mesmo, eu sei quem são. Então, a gestão ela tem muito a ver com o individual, muito mais do que o povão. E eu não fiz isso. Eu cheguei ali e eu falava assim, é para fazer isso e vai todo mundo. Eu falo que qualquer comando para um grupo, ele é um comando errado. Porque alguém ali, especificamente, não é para ele. Ou qualquer bronca para um grupo é uma bronca errada. Não é possível que todo mundo fez errado daquela mesma forma, né? Então, eu não entendia mesmo. Mas, assim... Por Deus mesmo, depois eu conto direito isso, mas quando eu fui para a Austrália, logo depois disso, eu cheguei a fazer um curso lá, porque eu tinha que ficar na Austrália, para isso precisava estudar. Então, eu cheguei a fazer um curso de liderança, eu sou pós-graduada lá, nunca usei isso, primeira vez que eu estou falando, porque não serve tanto assim carteirado para mim nesse sentido, currículo, mas eu sou pós-graduada em liderança e gestão. E lá me ajudou muito, assim, de ouvir mesmo, por mais que é na prática, mas fazia sentido as coisas que as pessoas estavam ensinando, né? Enfim, mas aí a primeira gestão minha foi péssima, voltei para corretagem, graças a Deus por isso. E para depois de alguns anos, eu fui para gestão. Aí você teve essa clareza, né? Aí eu tive essa clareza. E também estava mais madura, né? Igual eu olho para minha gestão também nessa época, e eu era aquela que eu queria fazer tudo. Eu não estava preparada para desenvolver. Eu acredito muito na gestão individualizada, igual você está falando. Até porque cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa tem ali um ponto onde ela se destaca, um ponto onde ela tem mais dificuldade. E eu, na época, eu estava ainda tão com a cabeça de corretora que, na verdade, quando a pessoa às vezes estava com dificuldade, no lugar de eu ensinar, eu ia lá e fazia. Entendeu? Porque eu queria que o processo acontecesse, queria que a venda acontecesse, e com isso eu acabava não desenvolvendo as pessoas. E hoje eu vejo que a dificuldade de muitos líderes está justamente aí também. Às vezes você tem que deixar até a pessoa errar, sabe? Para você poder corrigir, para você poder ensinar, sabe? E muitas vezes a pessoa vai lá e faz na frente e você não consegue desenvolver, você não consegue fazer com que a pessoa aprenda por ela mesma. Isso, eu vejo muito isso. Falta. Eu vejo muito isso. Muitos gerentes com dificuldade mesmo de entregar a responsabilidade para o corretor. Exatamente. Né? E justamente... É porque a gente não tem muito tempo de errar, né? A gente tem... que o final do mês custa caro. Exato. O final do mês está logo ali, a gente tem que bater meta. Então, acaba que eu vejo muito isso. O gerente abraça ali o processo. Meio que assim, corretor, traz o cliente e eu faço. E não é ensinar antes. Cada um vai ter um tempo, né? Na verdade. Às vezes você vai ter um tempo de deixar o corretor aprender e às vezes você não vai ter. Mas eu acho que se você faz essa gestão antes, individualizada, você já consegue ensinar ele antes, entendeu? Esses erros são coisas que você consegue... ser um erro calculado, digamos assim. Você consegue acompanhar de maneira... que você fala, isso aqui não vai... ter um custo tão alto. Isso. E na verdade entender que nem todo mundo quer crescer, por exemplo, igual a gente quis crescer, né? Igual, assim, às vezes a pessoa quer ser só corretor, tudo bem, que ela seja o melhor corretor, mas às vezes eu entendo que às vezes eu queria ensinar algo que a pessoa não precisa aprender. Não era para ela, tá entendendo? Então ela tem que se desenvolver como corretor. Exatamente, e pronto. É o que a gente sempre escuta, né? Não necessariamente o melhor corretor vai ser um bom gerente, né? E acho que tem que ter essa sensibilidade. Acho que vocês devem enfrentar muito isso, né, como diretoras. E na sua gestão, como gerente comercial mesmo ali, você pegou uma equipe pronta? Peguei. Eu entrei na corretagem de forma despretensiosa. Tipo assim, nunca pensei em gestão, né? Mas aí surgiu a oportunidade da gerência de incorporação, que é um cargo que ajuda muito a gente a amadurecer a tratativa com o incorporador, lidar com todos os corretores, mesa mesmo, negociação. Então, isso me deu uma bagagem bacana, né? E surgiu uma oportunidade de uma equipe pronta lá na Adão. Eu fiquei com muito medo, a princípio eu até falei, não vou assumir não, eu sou menos experiente que todo mundo aqui, ninguém vai querer... a minha gestão, né? Inclusive, a gente vê acontecer muito de o gerente assume e a equipe acontece que desmancha, né? Dispersa, não dá oportunidade.
Mas aí, conversando muito com os diretores da época, né? Aí eu falei, quer saber? Vou assumir esse desafio, né? Já peguei uma bagagem ali na gerência de incorporação e resolvi, como se diz, peitar. E eu acho que o fato de eu ter tido contato com os corretores como gerente de incorporação, ter feito um trabalho bacana, eles me deram a oportunidade aí de fazer gestão. Então, assim, saíram 2 corretores apenas, que depois, sabendo o movimento que estava na equipe, voltaram. Então, eu assumi a equipe business na época, ela era a campeã naquele momento da empresa, mas eu fiz ela se tornar, tipo assim, crescer, né? Tanto que a gente terminou o ano como equipe campeã do grupo e no outro ano nós somos equipe campeã do grupo de novo. Então, assim... E até hoje ela está entre as primeiras, né? Ela continua entre as melhores ali. É uma equipe muito antiga, né? Eu entrei na equipe business, inclusive. Fui corretora do Fred na equipe business e quando ele foi diretor na Talent, virou diretor na Talent, eu assumi. Então, assim... acaba que a minha bagagem como advogada me ajudou muito, como também a gestão com o meu pai também, né? Essa experiência me deu bagagem para fazer essa gestão individualizada. Eu foquei nas pessoas ali, tipo assim, em ver a dor de cada um, de entender cada um, o foco, aquele ali, não adianta eu tentar fazer aquele corretor vender alto padrão, não é a pegada dele, ele é o cara do lote, já aquele lá é a pegada do alto padrão, aquele cara não gosta de ofertar, ele trabalha em relacionamento, então foi entendendo cada um e foi dando super certo. Era então, uma equipe bem diversificada, assim. Bem diversificada. Tinha corretores muito a maioria muito antigos, a maioria corretores mais antigos. É um desafio muito grande, né? Pegar uma equipe com corretores já experientes, que gostava do seu gestor, e você entrar ali, uma menina nova, né? Acho que... menos experiente que praticamente todos da equipe. Mas, como se diz, um super apoio para mim, eu falei, só vou entrar se você entrar comigo. Falei pro meu marido, né? Você vai ser meu corretor. Aí ele, você bora. falar bem de mim na equipe. Aí ele entrou também e foi um super apoio também para mim. E foi dando tudo certo. Você consegue visualizar, assim... porque realmente, assim, é um desafio muito grande. Na época você tinha quantos anos? 30? Eu não sou péssima de conta de cabeça, mas 31. 31. Corretores verdade, ali, 32, vários 31. corretores acima de 50, 40, 50 anos. Tinha e com alguns... muito tempo de mercado. O que você acha que foi o ponto ali que você conseguiu fazer e a sua postura para você conseguir o respeito daquele time? Bem, primeiro eles me deram a oportunidade e quando foi me dada a oportunidade, eu, tipo assim, não adianta, gestão é execução. Tipo assim, é rapidez em proposta, é sentar em mesa de negociação, é entender as dores do corretor, é colocar o corretor como prioridade. Eu deixei de ser corretora. Quando você entra para gestão, não tem como, tipo assim, ou o foco sou eu ou o foco é a minha equipe. E o meu foco era totalmente, tipo assim, que a equipe prosperasse, né? Que cada um vendesse todos os meses. Então, assim, eu foquei muito em fazer uma gestão individualizada, plano de ação, conversar individualmente para entender a dor de cada um e desenvolver cada um no que ele precisava, né? E o ser humano, a gente fala que gestão é muito gestão de negócio, mas é muito mais gestão de pessoas. Então, acho que quando você consegue, assim, fazer esse jogo de cintura com o corretor, não pensar só em negócio, pensar também em outras coisas, isso te ajuda muito. Eu sempre falo isso, é muito mais sobre comportamento. Sensibilidade, que né? em si. Você saber lidar com cada um. O que eu fiz quando eu entrei? Eu não sei se vocês acreditam, o Enneagrama. Eu fiz o Enneagrama de todo mundo, para que eu soubesse o meu e de cada corretor. Porque 3. o meu tipo 1. Meu é 3. Tipo Meu é 1. 3. Eu nunca fiz, preciso fazer. Lá na praia de todos os deve ser corretores tipo que entram, o RH faz o teste de Enneagrama para poder me passar. Eu acho super importante. Isso é muito bom, né? É uma ferramenta que ajuda demais. E você conhecer a pessoa. Porque cada forma que você fala com um é diferente. A forma que eu falo, não adianta eu falar pro tipo 3, que é tipo assim, ação para ele planejar. Não, o negócio dele é resultado e tal. Já o tipo 1 é diferente, eu já tenho que escrever. Tem que ser então, mais assim, certinho, mais método. até a forma do feedback. Então, assim, enfim, dá para conversar muito sobre esse assunto. Então, cada um você conversa de forma individualizada. Cada um é de um jeito. Tem então, um tipo de comunicação, né? Até o jeito que você chama, o jeito que você olha para a pessoa. E também, deixa eu te falar, é dedicar, não adianta. Gestão é o horário do... Se para o corretor é o horário do cliente, para a gestora, então, é o horário dos clientes dos corretores. Então, é foco total em disponibilidade, né? Disponibilidade, para né? poder, porque cada venda é muito importante para o corretor, né? Tipo assim, a venda dele, às vezes, que ele está 3 meses sem vender. Então, pagar as contas, né? E, na verdade, assim, é uma coisa que eu vejo de uma mudança
enorme minha da primeira gestão para essa é porque eu realmente, e eu sei que eles sentem isso, meu time é muito engajado comigo, né? Meus meninos, pela graça de Deus mesmo, porque eu nem sou tão legal assim, mas meus meninos me amam muito mesmo. E eu os amo demais, né? Acaba que eu tô ali pelo cara. Se eu tô sentada, vamos supor, a Thaís, agora minha gestora, minha corretora, eu tô aqui com a Thaís, eu tô aqui para fazer a vida dela acontecer. Exato. E assim, e por isso eu falo que não tem como a gente trabalhar sem ter um interesse individual. Mas você não tem interesse em quem você não conhece. Então, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do Ricardo, coitado, meu sócio, estou falando ele aqui, mas é verdade. O Ricardo, às vezes, ele tem muita gente querendo tirar foto com ele, principalmente em eventos em São Paulo e tal. Chegam umas pessoas e tentam contar a história inteira delas. O Ricardo é muito educado, muito legal, mas nem por isso, não tem como ele ter interesse, ele não conhece a pessoa. Então, se eu, às vezes, vou contar a minha história, ele quer ouvir porque ele me conhece. Então, eu acho que o principal trabalho que eu fiz depois, quando eu voltei como gestora, foi para entender, assim, quem é você? Porque só assim eu vou ter interesse, né? Qual que é a sua bagagem? Qual que é a sua história? E assim, a questão da disponibilidade, ela é tão importante porque eu falo que o gestor, o diretor, o gestor, vamos supor que o gestor chegue lá 9 horas da manhã e vai sair 10 da noite, mas o corretor dele chegou 8 horas da manhã e saiu 9h15, eles se desencontraram. Para o corretor, ele não esteve lá, né? Para o corretor, ele falou assim, cadê meu gestor? Ele não veio aqui, né, hoje. Então, assim, a disponibilidade, assim, estar ali por eles é uma doação mesmo, né? Do seu tempo, da sua vida ali mesmo, para que eles possam ter esse engajamento, entender? Cara, eu sei que se a Mariana... eu já ouvi alguns gestores falando isso, que os meus erros são muito perdoados, e eu sei que são mesmo, porque os meninos sabem que se acontecer algum erro, não foi querendo errar, que eu estava ali para fazer o negócio acontecer mesmo, né? Então, acaba que os meninos têm um perdão maior por gestores que se doam dessa forma. Tá sempre disponível, né? Acho que vocês três têm muito essa característica, né? Da disponibilidade, toda hora que liga, atende. Às vezes demora ali um pouquinho no WhatsApp, rapidamente, né? Na primeira oportunidade que vê, resolve. Né? E eu acho que isso é muito desgastante, né? Pro gerente. Eu vejo que eu tenho um gerente em casa, né? Meu irmão é gerente também. E realmente não tem off. Não tem. Né? Não você tem. realmente tem que estar, porque são ali 20 pessoas que você precisa pagar as contas, né? Transformar, mudar a vida daquelas 20 pessoas, né? Aquelas 20 pessoas realmente estão dependendo de você. Então, um grande ponto-chave, assim, para minha diretoria, sem dúvida, foi a pandemia, porque quando aconteceu tudo na pandemia, fechou tudo, né? E o meu esposo, ele trabalha online, então dele ainda estava acontecendo, o meu não. Se dependesse só, assim, eu olhar só para minha casa, eu ficava em casa, estava todo mundo receoso. Eu, no começo da pandemia, fiquei receosa, depois eu fui uma pessoa bem irresponsável, né? Bem irresponsável mesmo. Mas, enfim, aí, se dependesse só ali do que eu estava vendo, eu poderia ficar em casa. Mas aí eu fui lembrando dos nomes, né? Então, eu lembro demais do Paulo, um corretor muito querido. Então, o Paulo, por exemplo, eu falava assim, cara, o Paulo não tem como levar o dinheiro para a casa da mulher dele. Ele tem uma filha para nascer agora. O fulano tem outra coisa. Então, fui lembrando assim, eu preciso ir para a empresa. Então, não interessa, porque não é mais sobre mim. Né? Assim, eu tenho agora vidas. E não são pessoas, são vidas mesmo. Igual, assim, tinham corretores que eles realmente precisavam do arroz, da cesta básica. Não fazia sentido mais para mim estar em casa ali. Meu marido sustenta aqui, ele faz tudo aqui. Não fazia sentido, que não era mais sobre mim. Então, quando o gestor ele tem isso, e isso aconteceu comigo, foi um despertar mesmo. Que eu falei, caramba, não pode ficar assim. Aí eu comecei a ir para o imobiliário, comecei a chamar os meninos, e foi quando tudo mudou mesmo ali dentro da empresa. Inclusive, foi quando eu tinha feito pro Ronaldo, pro Ricardo, pro Leandro, pro Vitor, né, a proposta de eu ser sócia da Matriz, e eles falaram que não abria sociedade lá. Eu falei, espera aí, que vocês vão ver isso. Não abria. Quando ele era corretora ainda. Então, assim, e aí esse ano mudou tudo, mudou inclusive a minha vida mesmo, eu mudei, assim, o Senhor através de mim mudou muitas vidas ali. Foi quando eu entendi mesmo o que era a gestão, né? Tanto que eu falo, alguns corretores querem virar gestores, e eu brinco com eles, falo, olha, brinco não, que é meio verdade, falo, vocês não me conhecem. Porque eu, com corretor, eu sou de uma forma, eu com o gestor, eu sou muito enjoada. Porque não é mais sobre você. Então, assim, aqui, se você termina um relacionamento, se você está com dor de cabeça, alguma coisa, vai para casa. Se é corretor, vai para casa.
Se você é gestor, eu preciso de você aqui, porque não é mais sobre você, né? Então, assim, aí quando você tem essa consciência, aí é uma decisão, porque eu amo a liderança, hoje muito mais do que a corretagem, que a venda direta, né? A gente é corretor de qualquer jeito. Eu amo mesmo, assim, eu não me vejo em outro lugar, mas eu sei o preço que a gente paga por isso. O preço é muito alto, né? Eu tinha a visão, na verdade, que o gerente se envolvia mais emocionalmente com os corretores. Mas agora, conversando aqui com vocês, eu acho que vocês também ficam muito ligadas, né? Com o que está acontecendo na loja. Os corretores, porque aí você tem que segurar a banca E eu acho toda, que né? De todo caso mundo. a caso também, tem aquele corretor que se envolve mais com você, tem aquele corretor igual, por exemplo, lá na loja sou eu e o Jorge, né? Eu agora o Fernando. Então, às vezes um se envolve mais comigo, outro se envolve mais com o Jorge. Então, eu acho que tem muito dessa questão de afinidade, sabe? Pelo menos lá na Private, né? Sim. Mas é igual você falou, você tem seu irmão na gestão. É o que a Mariana falou, é entrega. Tipo assim, quando você entrega, quando o corretor vê que, tipo assim, que é genuína a sua entrega, você pode errar, que tá tudo certo. Tipo assim, ela fez tudo ali por mim, nós estamos juntos. Cara, a Graça está ali comigo para fazer dar tudo certo. Então, é isso que é gestão. Então, assim, você não precisa ser o melhor cara, não, o cara das contas, a fera em HP. Tipo assim, não. Isso, inclusive, a gente aprende hoje em muito. Dia, a gente tem o jurídico, a gente tem o jurídico para uma questão, tem computador hoje em dia para tudo. Então, você tem um milhão de ferramentas. Tecnicamente, né? Você consegue se... Coisas, né? A entrega é mais importante nesse sentido por conta disso. Ferramentas você tem. São os dois, né? Tipo assim, acaba que conhecimento te dá muita autoridade na mesa de negociação. Quanto mais autoridade você tem, mais segurança você vai tendo. Mas é isso, entrega para o corretor. E eu acho que é muito isso que afasta as mulheres da gestão. Porque a gestão é, como se diz... É muita entrega. E a maioria das mulheres tem essa dupla jornada da maternidade com eu acredito o trabalho, também muito né? em autoconfiança, sabe? E a autoconfiança que ela é gerada justamente por essa autoridade que você está falando, mas por autoridade de conhecimento, de dia a dia, de trabalho e tudo mais, mas também de conhecimento, de busca de outras técnicas. Eu falo muito isso, inclusive nos meus treinamentos, assim. Que eu acho que hoje em dia as pessoas ficam muito presas só em uma... Por exemplo, eu estou presa só em técnica de venda. Quando muitas vezes você pode estudar diversas outras né? coisas, inclusive Fazer um 360. sobre comportamento, que é o que a gente estava falando, Enneagrama, PNL, várias outras coisas. O mercado em si, isso vai te dando autoridade e coragem para você assumir uma gestão. Acredito muito nesse ponto também, sabe? Que às vezes as pessoas não buscam a gestão em si porque elas não têm autoconfiança e não têm autoconfiança por falta de conhecimento, entendeu? Dessa bagagem. E eu acho que você realmente está disposto a fazer o 360 é um ponto. E essa questão que você tocou, acho que para mim é muito importante. E a Mariana, assim, eu tenho uma cena dela que eu falo, meu Deus. E eu acho, a cena ela grávida, eu acho que de 10 meses. Era 10 meses, que são quase 41 semanas. Gravidez mais longa da história. No meio do lançamento, brigando por causa da unidade, pegando na mão do corretor dela, com a barriga desse tamanho. É bom que ter prioridade para sentar. Sabe tanto de vantagem que eu tive. Só não tinha de unidade, eu não entendi. Porque eu tenho para tudo. Aí não tenho prioridade de unidade, aquele barriga daquele tamanho. É CBM. Mas eu acho que não tem como realmente você ter esse nível de entrega se você não amar muito, né, o que você faz. Se você não estiver muito comprometida com a sua equipe, com o seu propósito. Porque eu acho que o propósito tem que ser é muito real. Isso. Porque senão deixa de existir mesmo, né? Então, por exemplo, teve alguns lançamentos que eu participei, né, com 10 meses de gravidez, e teve um específico que a minha bolsa chegou, fala um tampão, primeiro tampão, rompe e depois a bolsa. Então o tampão rompeu lá, e aí eu falei, ixi, acho que eu não vou conseguir pegar mais unidade aqui não, né? Cheguei no limite. Aí eu pedi pro meu esposo me buscar, minha mãe estava lá, minha mãe também é corretora, estava lá, levaram ao médico, o médico falou, não, aqui vai mais uns 2 dias. Aí eu falei pro meu esposo, deixa lá de volta. Aí ele falou, não, hoje não, já eram 11 horas da noite. Chega, hoje Mariana. não. Eu falei, então amanhã dá, né? Aí amanhã, no outro dia eu voltei. No outro dia eu voltei, e aí quando terminou mesmo, e eu acho que era Deus mesmo, que eu precisava estar presente ali, assim, eu tinha muitos corretores dependendo de mim naquele momento. E aí quando deu assim meia-noite, terminei tudo, tirei até foto lá no decorado e tal, e 5 horas da manhã minha bolsa rompeu, né? Aí foi. Aí foi. Como eu não tinha terminado alguns processos, eu até contei, eu tenho uma foto minha, eu tive que fazer cesárea, teve algumas complicações, e aí assim que eu voltei pro quarto, tenho meu filho lá, meu marido dormindo, né? E aí eu peguei o meu notebook,
tava do lado, falei, deu bom aqui, né? Aí meu marido tirou uma foto, eu com um soro e tal, enfim, né? Mas porque não é mais sobre a gente. Né? Então, assim, e eu entendi isso, eu acho que até a duras penas. Eu tenho uma história, não sei nem se eu posso contar. Pode. Tudo bem? Pode contar. Eu acho que eu estou saindo um pouco aqui do script, mas enfim. Não, o script é esse mesmo. Na Austrália, eu passei 2 anos e pouco, era para ficar só 6 meses, acabei me apaixonando pelo homem mais lindo do mundo. E aí, enfim, e eu trabalhei lá de faxina, entreguei pneu em alguns lugares, inclusive ganhei muito dinheiro entregando pneu mesmo? lá. É mesmo. Quanto mais pneu você entregasse e quanto mais lugares você fosse, você ganhava, né? X, era proporcional lá, enfim. E aí eu colocava o pneu até em cima de mim, né, gente? E aí, vamos entregar pneu. Ia lá, enfim. Aí teve dos trabalhos que eu tive lá foi de vender intercâmbio. E quando eu fui vender intercâmbio, era um sonho das pessoas, né? E nesse período, meu pai passou mal aqui no Brasil, eu fazia faxina e vendia intercâmbio. E eu tive que vir para cá, graças a Deus por isso, meu pai acabou falecendo. Só que eu lembro que no dia que meu pai faleceu, eu avisei meu diretor lá, meu chefe lá, e estava muito triste, meu pai, assim, até então um grande amor da minha vida. O diretor de lá falou assim, olha, mas você tem um atendimento hoje. Claro que eu não acho, eu acho até um nível de crueldade diferente, mas eu entendi o que ele falou. Porque ele falou assim, essa família, eles pararam a vida ali para poder... essa família específica, por exemplo, o pai juntou dinheiro não sei quanto tempo e ele precisava da minha entrevista para que pudesse acontecer. Não era mais sobre mim. Era um momento muito difícil, mas teve que acontecer. E ali, assim, por mais que tenha sido cruel da forma, jamais faria dessa forma, eu entendi que nem tudo ali assim é sobre você. E, na verdade, a maioria das coisas não é sobre você, né? Mesmo que esteja doendo, você esteja sofrendo. Assim, né? Como que eu interrompo ali um sonho de uma família pelo meu momento? Não faz muito sentido. É claro que, mais uma vez, isso é um extremo, né? Mas hoje, quando eu entendo a gestão, eu entendo desse sentido. Né? Então, vamos supor, dor de cabeça, se eu tenho, eu não sinto. Assim, eu não penso sobre isso, né? Porque... Como que eu deixo a minha dor de cabeça me dominar lá em casa, assistindo Netflix no ar-condicionado, hoje numa vida confortável que eu tenho, se tem um gerente ou um corretor precisando de mim naquele momento? Então, não faz muito sentido. É a entrega mesmo. Entrega absoluta, né? É bem, bem bacana isso. Seu marido é do mercado, né? Ele é Será corretor? que isso facilita? Hoje ele é diretor lá na Adão Vibe. Será que isso facilita assim, o entendimento? Porque o meu marido é difícil, às vezes. Nesse mesmo acompanho, vocês ficam muito tarde. Sim, nesse mesmo lançamento aí que você tava com a barriga de 10 meses, ele foi lá pro stand. Assim, deu acho que quase meia-noite. Ele falou, não é possível. Ele falou assim, tá. Aí a gente tinha pedido uma comida. De repente, chega ele lá pra jantar também, lá no stand. Teve que ser, porque ele não é do mercado, né? Então, assim... Ele é de qual área? Ele é designer gráfico. Então, não tem nada a ver. É criativo, nada a ver. Eu fico pensando, dois loucos do mercado imobiliário, como que é isso? Ajuda ou atrapalha? Eu quero saber. Não, a gente, acho assim, tá a prova aqui, que, por exemplo, você também já foi casada sendo corretora, que o que nos faz ter alta performance, ele dedicar, é ter também um apoio, um suporte, um marido que de fato apoia a gente. E não que vai nos vetar de crescer profissionalmente. E ficar apelando, né? Faz parte da profissão. Então, a gente tem meeting, entrega, atendimento com o corretor até mais tarde. Então, o meu marido especificamente é um homem muito bem resolvido, que não tem ciúmes e que sempre me apoiou. Então, assim, ele sabe que faz parte do meu negócio. Então, isso ajuda muito. E, logicamente, que estar no mercado imobiliário ajuda mais ainda, porque ele sabe da rotina, né? A gente meeting de manhã. Você, né? Então, exatamente. Tipo assim, já sabe, a gente chega em casa, sai cedo, volta no final do dia. Ele diga atendendo de cá, eu de lá. Então, assim, ele vivencia isso. Então, ele sabe que de fato é necessário, né? Que, tipo assim, os corretores, os gerentes precisam de mim. Então, é super tranquilo. Quando você tem independentemente dele ser corretor ou não, quando você tem um marido que te apoia, é difícil, mas dá certo. E não só na corretagem, eu acho que qualquer profissão que exige uma entrega grande, a gente precisa de uma compreensão em casa, né? Que a gente chega mais tarde, sai mais cedo, faz parte. E essa talvez seja a dificuldade mesmo, né? Como você falou. Porque eu vejo tanta mulher... muito boa, né, de serviço, enfim, mulheres maravilhosas, mas que às vezes realmente
não tem, né, esse back que a gente tem possibilidade, para mas poderem eu acho que a nossa chegar. geração foi muito nesse sentido, claro, né, mal criada por falta de orientação mesmo dos nossos pais, porque explicaram pra gente que a escolha mais importante da nossa vida é a carreira, e não é, né? É quem vai estar com você, né? Quem vai escrever sua biografia junto com você. Então, por exemplo, escolher certo faz tudo muito mais fácil, né? Eu já sou casada, né? Sou casada há 3 anos. Amor, não lembro exatamente, mas acho que é 3. 2 anos atrás, 7 anos nós estamos juntos. E, assim, sem dúvida, é a escolha mais importante que eu já fiz. Porque de carreira eu já até mudei, né? Eu não era do direito e vim para cá, enfim. Então, quando você faz essa escolha consciente, é muito mais fácil. Meu esposo, caramba, ele é 80% do que... Eu só estou ali no pódio, né? É ele que é o meu back total. Ele faz, assim... Ele não só ele me dá o suporte, como ele incentiva, como ele entende. Então, Quando assim, você fica até mais tarde no lançamento, ele fica com seu filho? De vocês, na né? verdade, assim, meu filho hoje meu filho vai fazer 1 ano agora. Ele tem uma rotina muito certinha. Então, o que eu fiz nesse ano, né? Eu separei 1 hora agora para sair da empresa e eu posso até voltar, mas eu não abro mão disso. Então, eu saio da empresa em torno de 5h30, 5h40, porque eu vou lá em casa, aí eu brinco com ele, eu dou banho nele, eu dou comida para ele e coloco ele para dormir. Claro que o meu esposo ali me ajudando e tal. Ele dormiu, meu filho acorda só no outro dia. Então, às vezes eu volto para a empresa, ou eu vou no lançamento, ou eu fiz igual a gente se encontrou esses dias, né? Que teve o evento da EVM. Então, para mim, fica bem simples. Assim, ele dorme 7h40, né? Da noite, no máximo 8 horas. Então, esse período eu não abro mão, até por isso que eu falei, às vezes, do talk ser um pouco mais cedo, que é quando eu vou mesmo, né? E aí, depois eu volto. Aí eu faço... Meu esposo também é empresário, também super entende. Às vezes eu tenho que voltar para a empresa, ou preciso fazer reunião online, que for, um pouco de organização também ajuda, né? Com certeza. A gestão de tempo faz diferença para tudo, né? Para o corretor, para a gente, para todo mundo. Trabalhar com o que a gente trabalha sem conseguir fazer uma gestão de tempo. Até porque senão acaba que você realmente fica escravo das demandas, né? 100% o só tempo inteiro urgência. apagando incêndio. Você não vai lá fazer nem coisas imprescindíveis. Mas né? Decisão. Já aconteceu de ter uma coisa assim, super importante para resolver e eu precisava? Já. Mas eu decidi que essas 3 horas não existe Mariana, né? São 2h30, na verdade. Não existe Mariana pro mercado imobiliário. Né? E eu preciso dele, do meu filho, né? Eu preciso estar perto dele. É importante para mim. E, assim, é importante para ele também ter a mãe. Então, assim, pode estar pegando fogo, que eu vou estar pegando minhas coisinhas, estou indo para lá. E aí todo mundo já sabe. Eu volto depois, né? Tranquilamente, fica até 1 hora também. Se precisar, até 5 horas, se precisar. Mas esse é o momento e que dificilmente vai ter alguma coisa que não pode esperar, né? E a gente só descobre isso quando a gente põe a prioridade. Porque eu sempre achei que não dava. Né? Alguém vai morrer. Eu falo que até o ano passado, todas as minhas fotos indo embora para Maybrook, todas são depois de 10h30 da noite. Todas. Eu nunca saí de lá antes. Nunca tinha saído de lá, chegado lá em casa, tá claro, na minha vida, nunca, né? Então, esse ano foi uma decisão mesmo para eu poder fazer. Só que eles acham engraçado que normalmente, às vezes, né, eu volto, né? Eu falo, não, eu voltei, gente. Vocês conseguem se desligar em algum momento? Tem um momento ali de Maria Rosa, Grazi? Eu demorei muito a conseguir isso, mas é porque no meu caso, eu já fui casada, me divorciei, e aí teve uma mudança muito grande na minha vida, sabe? Então, casa, cachorro e tudo mais, mas é só você, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, assim, sem ter esse suporte. Então, se as coisas não dão certo, sou eu. Se as coisas dão certo, sou eu. Então, isso tem um peso também. E chegou um ponto que eu estava atendendo telefone 11 horas da noite, meia-noite, e assim, eu tive um quadro de depressão. Até falei isso recente no meu Instagram, que eu até falo muito sobre minha vida pessoal ali. E aí, acabou que eu percebi que eu precisava me organizar com relação a isso. Porque, às vezes, eu estava vivendo uma rotina que eu saía, trabalhava e voltava, e trabalhava e não me desligava, e não tinha um suporte, tinha que lidar comigo e com todas as minhas questões, entendeu? Então, hoje eu consigo me organizar. Chega um certo horário que, depois, por exemplo, dá 9 horas. Se não for uma coisa que é urgente, eu não só vou ver no outro dia. Posso até ver ali e falo, cara, amanhã eu respondo, entendeu? Eu tento me organizar com relação a isso. Ter um momento de... E o meu momento de academia também, isso para mim é extremamente necessário, por questão de saúde também. Nossa, acho tão chique. Então, assim, é um momento que eu consigo me desligar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, muito acelerada. Então, assim, por todas essas questões,
se eu não tiver o meu momento de ir pra academia, o meu momento de desligar do telefone, ferrou. Entendeu? Então hoje eu consigo. Gastar uma energia. Demorei muito para entender isso, mas e hoje eu acho que eu rendo muito mais justamente por isso, porque quando eu estou no trabalho, quando eu estou fazendo aquilo, eu estou inteira, entendeu? Porque às vezes a gente está ali fazendo uma coisa no automático, você nem vê direito o que você está fazendo. Hoje não, eu estou fazendo uma coisa, eu estou inteira fazendo aquilo ali. A respeito do nosso mercado ser muito masculino, por que eu não quis trazer isso como uma pauta, né? A gente vai falar sobre isso. Porque eu acho que a gente precisa normalizar a nossa presença, né? Se toda vez que a gente tem 4 mulheres na mesa no mercado imobiliário, isso for um evento, a gente nunca vai normalizar a presença de mulheres, né, em cargos importantes, em cargos de gestão. E eu acho que precisa ser normalizado, né? Porque acho que ninguém está aqui nos cargos que estão porque é mulher. Porque cumpriu alguma cota, alguma coisa nesse sentido, né? Todo mundo está aqui porque é muito boa mesmo, né? Mas é um mercado muito masculino, a gente não pode negar. Às vezes tem machismo, às vezes não tem, mas muito masculino de forma geral há muito tempo, né? Acho que mulheres entraram no mercado imobiliário há pouco tempo, né? Assim, com volume. A gente tem eu queria visto, até fazer né? uma pergunta sobre... Desculpa, termina o que você estava falando. Era isso? O que eu ia perguntar? Não, eu ia perguntar como que vocês veem isso, né? E como que vocês acham que vocês, mulheres jovens, né? Chegaram em cargos... Acho que o cargo mais importante dentro do mercado imobiliário, em 3 grandes imobiliárias, nesse meio masculino, por vezes machista. Nossa, eu tenho algo tão assim consolidado com relação a isso. Eu nunca fiquei separando muito assim o que é por ser mulher. Eu acho que se você é bom no que você faz, se você consolida conhecimento, se você tem gatilho de prova mesmo, que você consegue entregar, que se você vira autoridade no assunto, você acaba criando mais esse espaço, entendeu? Isso acaba sendo natural. Inclusive, eu acho que é o que você falou, a gente tem que normalizar isso. Quando a gente fica muito, tipo assim, porque eu sou mulher e tudo mais, você acaba, muitas vezes, não entregando toda a sua capacidade, entendeu? Não mostrando toda a sua autoridade. É como se isso ficasse à frente, exatamente. Né? Então, à medida que você consegue realmente virar autoridade no seu mercado, no seu segmento, independente dele ser um mercado masculino, quando você senta à mesa, você fala, peraí, aqui eu sou especialista, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou boa, e aí você consegue alçar outros voos, entendeu? Então, eu realmente tenho isso muito consolidado, que essa questão não é questão de ser homem ou de ser mulher, mas de realmente ser autoridade, ser boa. E entender que você é o especialista, independente de você estar numa mesa com homens ou com mulheres, entendeu? Eu acredito Concordo, muito nisso. 100%. Eu queria só perguntar uma coisa, eu não sei se é só para você, só para mim lá, mas eu vejo que com as corretoras, a parte de corretagem de vendas é diferente. Eu vejo mais mulheres, inclusive mais mulheres campeãs. Sim. Eu acho que na gestão e na liderança que é bem, assim, é muito mais masculino. Mas, nossa, como... Até hoje a gente estava na nossa reunião, do nosso time, e hoje a gente está com mais mulheres do que homens. Eu acho que as mulheres se entregam, assim, de uma maneira muito visceral, sabe? No trabalho, na profissão. Então, eu acho por isso que a liberdade de eu acho que das corretoras campeãs, né? exatamente. Eu acho que tem aumentado, ainda é predominantemente masculino, mas a gente tem mudado muito o cenário. E muito por conta da flexibilidade. Que é igual a gente fala... Quer queira ou não, a mulher tem a dupla jornada, a mulher que é mãe. E culturalmente ainda existe, assim, lógico que está mudando, que a mulher que é responsável pelas tarefas domésticas, mas é lógico que tem mudado bastante. Então, a carga da mulher é um pouco mais pesada. Então, acho que essa profissão, ela trouxe essa flexibilidade para ela poder casar os horários. Então, ela não precisa bater ponto, ela consegue pegar o filho na escola. Ela consegue passar 3 horas com o filho. Ela consegue dedicar profissionalmente, queira ou não, é uma profissão boa. Quem dedica, se ela está lá, quando ela está lá e ela dedica, ela tem um retorno financeiro bacana e, ao mesmo tempo, ela consegue conciliar. Tem muita mãe... carreira solo na corretagem. A gente vê muitas mulheres divorciadas, mãe em carreira solo. Então, assim, que acharam exatamente essa autonomia, né, bacana. Lá na house da IBM tem uma corretora que todos os dias ela leva o neném dela pra... mesmo? É um nenenzinho? Um nenenzinho. Acho que ele deve ter, tipo, 1 ano, assim, da idade do seu, mais ou menos. Todo dia ela leva. Que é a forma como ela... É a forma como ela conseguiu. Não existe outras profissões, talvez, que ela poderia fazer isso, né? Na verdade, assim, na parte da corretagem, eu acho que explicou muito bem. Essa parte da liberdade de horário faz muito sentido. E na parte da gestão, eu acho que não tem tantas gestoras por escolha.
Assim, eu acho, não, eu tenho certeza. E não por escolha da imobiliária, por escolha das corretoras. E eu entendo. É uma doação, a gente acabou de falar, uma dedicação muito grande. Você não precisa ter essa dedicação toda. Vai reduzir essa flexibilidade que ela tem na corretagem. Totalmente. Assim, na verdade, hoje eu falo que a liberdade de horário que a gente tem, eu uso para trabalhar mais. Porque como CLT, você pode trabalhar até 6 horas da tarde, sei lá. E a liberdade minha é para eu poder trabalhar 1h da manhã. Então, assim, eu acho que as mulheres ainda não escolheram, e tá tudo bem, eu não acho errado nem certo, na verdade a escolha mesmo, escolheram que ser corretoras para elas é melhor, porque elas querem ter outras coisas como prioridades, né? Então acaba que na parte da gestão você tem toda essa dedicação que a gente conversou muito aqui, né? Mas hoje eu vejo um pouquinho de mudança, porque eu vejo que as mulheres estão aprendendo ainda mais a conciliar tudo isso, né? Assim como eu faço também, né? Então, assim, como que eu faço? Eu quero ser gestora, eu quero crescer, mas será que eu consigo conciliar? Cara, se tiver aquilo que a gente falou no começo, a entrega para o corretor saber se eu tô aqui por você. Todo mundo, inclusive, vai respeitar, inclusive, esses horários que você tem, assim como eu, tenho que ir em casa, todos sabem disso, né? Tenho que ir em casa para poder ficar com meu filho naquele horário. Então, assim, é mais uma escolha hoje. Se não tem tantas gestoras, é porque elas escolheram não ser gestoras aí. E concordo, acho que porque escolheram não ser, mas acho que tem muitas que não sabem que são capazes. Isso tem muito, assim. Como você falou, né? Quando te chamaram para ser gerente, você não se sentia capaz naquele momento, né? Não tem experiência, não tem a bagagem suficiente. E não se sentem autoridade o suficiente, ainda ficam acuados ainda, sem necessidade, mas ainda a gente está vendo. E às vezes, e muitas vezes também você aprende com o barco andando, né? Eu digo que até na maioria das vezes, eu falo, você parece uma oportunidade, pega e depois você vê como é que você faz. Eu acredito muito nisso, sabe? Não ficar, meu Deus, eu tenho que estar 100% pronta, porque até para você estar 100% pronto, você tem que estar ali vivendo a experiência, sabe? Com certeza. Tem como você viver só de na teoria. Prática. Gente, no livro é bonito. A gente desenvolve muito mais na prática do que na teoria. Aprender natação lendo um livro, né? Não existe. Se você não pular na piscina, então, você não vai nadar mulherada, muito. Queremos mais mulheres na gestão, no mercado imobiliário. Eu acho que a gente... E óbvio, pegando ainda aquele gancho que você falou, eu acho que o que vai fazer mesmo, né, a gente ter isso de forma normal é realmente as mulheres serem sempre muito produtivas, enfim, proativas, boas como são. Ponto final, não porque simplesmente elas são mulheres. E aí o outro ponto as empresas também olharem, né, para as mulheres dentro ali da loja, né? Observar mais, porque muitas vezes, como aconteceu com você e com vocês também, com certeza, você é capaz sim, bora lá, eu vou pegar na sua mão e você vai ser gestora, e aí tá aí uma gestora de ponta, né? Eu acho que as empresas também têm que acreditar mais e gastar mais energia também em formar gestoras mulheres, apesar, né, de toda essa limitação que a gente tem de ter a casa, ter o filho. Não diria limitação, eu diria um ponto de um pouquinho mais de dificuldade, né? Você tem esse ponto a mais. Mas que no final das contas é uma escolha também, né? É uma escolha. E você, aqui na nossa mesa, acho que você é o exemplo claro disso. Se você quer, se você ama. Você pode ter 2, 3, 4 filhos, seu marido, sua casa linda, maravilhosa. Mais 4, viu, gente? Se mais preparem. 4 filhos. Vou montar já uma equipe de corretores lá em casa. É verdade, vai vir mais 4. Vocês podem se preparar. Dá para ser uma excelente diretora de uma grande imobiliária e ter sua família também. E não ter também, tá tudo certo. Eu acho que são os 2 pontos. Eu acho que, assim, ainda existe um pouquinho, sim, de preconceito, mas melhorou muito. Eu acho que, assim, a maioria hoje das imobiliárias que a gente vê dá, sim, oportunidade, né? O percentual é pequeno relacionado a isso. Às vezes, um indivíduo específico talvez não dê oportunidade, mas a imobiliária, como se eu não vejo ninguém ali limitando. Porque é mulher. Acho que nós somos exemplos disso, né? E à medida que dentro das próprias empresas, das outras corretoras veem isso, elas veem que é possível também. Aí entra na questão da escolha que a Mariana falou, de a pessoa querer
alcançar um espaço para isso, né? Querer se Agregar sentir capaz, muito, né? Mudou muito. Até preconceito do próprio corretor, a gestora, gerente, como é que vai ser ela sentando ali comigo na mesa de negociação. Então, isso mudou muito. Mas eu acho que o ponto-chave é meio, tipo assim, não é só aqui no mercado imobiliário, não. A gente vê poucas mulheres em cargos de gestão em geral por conta... Porque é dedicação, é boa, performance e é você conciliar a sua vida profissional E esquecer com a vida suas emoções, o que pra gente é muito difícil, né? Usá-las na hora certa, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que todos os dias todo mundo vai me ver sorrindo de manhã e com certeza não são todos os dias que meus dias são bons, né? Então, assim, para isso a mulher, a gente é muito difícil pra gente essa gestão, né? Se eu tô mal, normalmente eu fico mais chateada. Comigo isso não acontece, mas por uma decisão, não é porque eu tô bem todos os dias, né? Mas uma das coisas que até a Maria Rosa citou, no começo, assim, eu fui a primeira corretora campeã lá da My Broker, depois como mulher, né? Depois a primeira gestora campeã, alguma coisa assim. E uma vez alguém me perguntou, nem lembro quem foi, se foi o marketing, quem foi, que como que eu me sentia dessa forma, né? Eu nem sabia, gente. Então, assim, eu nunca olhei mesmo, né? Se era homem, se era mulher. Eu falei, cara, como é que esse cara que é bom, essa pessoa que é boa, ela faz. Então, vou fazer também. Então, assim, você parar de classificar por sexo mesmo, ajuda demais. Isso. Então, assim, eu não quero saber se é homem, se é mulher. Eu quero saber que eu sou a melhor, pronto. E aí, é isso. Não, e, assim, fisiologicamente, homens e mulheres são diferentes, mas tanto um quanto o outro tem seus atributos. E a mulher tem, tipo assim, até mesmo para gestão, essa sensibilidade que a gente tem, Empatia. essa forma de lidar com pessoas, às vezes essa empatia joga a nosso favor. Então, acho que tanto os homens quanto as mulheres têm os pontos positivos. Tipo Exato. assim, a oportunidade está aí para todos, né? É só querer. E da mesma forma que tem homens e colegas nossos, né? Pares nossos, que são melhores que a gente em muita vários coisa, pontos, em né? muita coisa. Eu acho que Complementares, bom total. que nós quatro concordamos, então, que a gente precisa realmente arregaçar a manga, ser muito boa e aí o nosso espaço ele vai sendo cada vez mais preenchido, né? Por mulheres muito boas naquilo que fazem. É isso aí. Acabamos? Vocês querem... Alguém quer dar um recadinho final? Querem dar algum... Tipo da Xuxa, um beijo. Tipo da beijo pro meu pai. Eu acho que, vamos fazer o seguinte, como a gente falou muito para gerentes aqui, para gestores, vamos cada um aí dar uma dica para os gestores que estão começando agora, que estão querendo, ou os que estão querendo se aperfeiçoarem aí. Então vamos. Começa, é isso? Então tá bom. E pensam em ter um cargo de gestão. Tá, então, assim, para finalizar aqui, né? Primeiro eu quero agradecer por estar nessa mesa mesmo, né? Eu já admirava o trabalho de todas, muito bom poder compartilhar isso com vocês. Thaís, eu sou muito sua fã, né? Que pena que você é tão cara, porque senão eu queria que você coordenasse todo o meu Instagram. Eu te acho incrível na rede social, pessoalmente, principalmente, mas na rede social eu acho demais mesmo. Obrigada. Mas, enfim, o que eu posso dar de dica, assim, para a corretora para ela entender que a gestão é um momento de muita dedicação, mas que, como mulher, é algo que realiza a gente de uma forma tão grande que vale a pena. Né? Então, assim, é uma doação total. É claro que se você tem um esposo e tal, é importante colocar ele no mesmo barco. Eu tenho até uma dica sobre isso, né? Eu falo que se tem um projeto em comum, ele já está no mesmo barco. Mas se não tem, então, vamos supor, vamos construir uma casa. Então, se eu estou ali meia-noite, ele sabe por que eu estou ali. Né? Então, se eu tenho um projeto em comum com meu esposo, fica muito mais fácil, né? Para poder trabalhar dessa forma e ter o suporte em casa. E para os gestores, uma dica que eu dou é o que a gente falou desde o começo, mas que não é assim. Eu tenho 5 passos fundamentais para um bom gestor, mas sem dúvida o olhar atento é o mais importante deles. Então, o que seria o olhar atento? Eu tenho um caso específico, há 2 anos atrás, uma corretora minha, que é maravilhosa, hoje ela é até gestora, que eu a amo muito, inclusive, ela tinha acabado de vender um apartamento de 5 milhões. Então, para um líder comum, ela estava bem no outro dia, né? E aí, no outro dia, eu olhei e falei, tá diferente, essa corretora tá diferente. Deixei ali, eu falei, talvez a impressão e tal. Aí, quando foi mais tarde, eu falei, aconteceu alguma coisa. Eu a chamei e ela estava quase saindo do mercado. Então, assim, o olhar atento é o que mantém os meninos engajados, né? Então, é claro que é muito fácil falar assim, não preocupa com dinheiro, porque isso é papo de coach, só não preocupa quem tem. Quem não tem, pelo amor de Deus. Eu só pensava nisso quando eu não tinha dinheiro, né? Boleto atrasado, carro vencendo e tal. Então, mas quando você já tem essa oportunidade de não preocupar com dinheiro, fica muito claro, assim, fica tudo muito mais tranquilo para que você tenha esse olhar atento que é tão importante. É isso. Queria agradecer
Thaís, pelo convite. Foi muito bacana. Já conheci as meninas. É uma honra estar aqui com mulheres lindas e competentes aqui. Foi muito bacana o papo. E o que eu quero dizer aí para as mulheres do mercado imobiliário é que elas acreditem, né, que é possível. E não precisa aguardar alguém te provocar. Você tem ali a vontade de ser gestora, procura, manifesta. É difícil, é dedicação, mas vale a pena. E dá certo, é difícil para todo mundo, né? Alta performance é difícil para todo mundo. Mas vale a pena, é algo muito gratificante, algo que nos realiza, igual a Mariana, concordo com você em falar que você mudar a vida das pessoas é algo que dá sentido, né? Então, enfia a cara, acredite em você porque você consegue. E obrigada, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Bom, eu queria agradecer também a Thaís pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, ainda mais com vocês duas, que eu até falei hoje mais cedo, né? Que eu admiro as duas profissionalmente, como pessoas também. E o recado que eu tenho é tanto para corretoras quanto para gerentes. É fácil o que tem que fazer, sabe? Acredite em você, não fique preso, né? Igual a Grazi falou, um momento, tudo mais. Se a oportunidade passou para você e você tem vontade, acredite que você consegue, sabe? Coloca o pé que Deus abre o caminho, eu falo muito isso, sabe? E é não pensar mesmo em fazer só o que você gosta, é fazer o que tem que ser feito e pensando num objetivo. Acho que isso que você falou de ter uma meta, um objetivo, mas e acreditar, isso faz toda a diferença. Então, meu recado é esse. Se você quer e tem vontade, tem tudo para dar certo. Isso aí. Vamos ter muita gestora nova no mercado. Se Deus quiser. A gente espera. Pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer, meninas. Muito obrigada. Espero que voltem outras vezes. A casa está sempre à disposição de vocês.